Fala, heróis e heroínas! Se você já me acompanha no Instagram, sabe que eu estou sempre lendo algum livro e compartilhando insights, reflexões, aprendizados sobre eles. Até mapa mental eu já entreguei. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer para vocês uma lista com os 5 melhores livros que eu li em 2019. Porque eles foram importantes para mim e porque você também deve ler. Tá? Em quinto lugar, 10% mais feliz. Além de ser uma leitura super gostosa, escrita por um jornalista, Danny Harris, o fato dele ser cético sobre autoajuda e meditação contribuíram para o meu interesse no livro. Quando ele expõe as visões dele sobre esses assuntos, é como se eu estivesse relembrando todas as minhas transformações, de arrogante sabichão ao cara que hoje aprende todos os dias e não sabe nada. Os 3 conceitos principais do autor para você ser 10% mais feliz são: o ego é a voz na sua cabeça que te diz o que fazer. 2. A habilidade de responder ao invés de reagir é o benefício profundo da meditação. 3. Meditação melhora a nossa vida porque tomamos melhores decisões. Bem, o ego faz você fazer coisas sem sentido e nunca está satisfeito ou feliz. Conseguiu aquele emprego foda? Bem, tu quer aquela viagem dos sonhos. Conseguiu a viagem dos sonhos? Bem, tu quer aquele carro do ano. Comprou o carro do ano? Você quer a próxima coisa grande. O ego é obcecado pelo passado, pelo futuro. Ele ama o drama. Como acalmar o ego? Com meditação. Como meditar? Senta confortável e foca na sua respiração. Porra, só isso? Quer mais detalhes? Entra para a comunidade Everyday Hero. Alguns aprendizados foram que meditar não te deixa menos competitivo. Eu acredito que meditar é uma forma de sua mente ficar mais livre de pensamentos ou suposições inúteis. Por isso você se torna mais produtivo, fica mais leve. Meditar pode realmente mudar o seu cérebro e tem estudos sobre isso. O livro citou vários deles lá, tá? Bem, em quarto lugar, o livro é A Única Coisa, é sobre produtividade. Esse livro explica com incrível clareza o processo e realização de grandes objetivos. Encerrei o ano lendo esse livro e trouxe ainda mais clareza para o que eu preciso fazer em 2020, que é dizer não. No livro, ele tem 6 conceitos importantes sobre produtividade e se fosse para resumir, eu citaria o seguinte: faça a si mesmo a pergunta de foco todos os dias, priorize suas listas de tarefas e pare de ser multitarefa. Mas eu vou me aprofundar sim e citar os 5 que mais me ajudaram e que eu utilizo diariamente, tá? Primeiro, priorize as suas listas ou coisas. Use a lei de Pareto, ou como a maioria das pessoas já ouviram falar da regra 80-20. O princípio de Pareto afirma que para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Um exemplo é dado de um cara chamado Joseph Juran, pioneiro em gerenciamento de controle de qualidade da General Motors, e ele descobriu que cerca de 80% das falhas ou defeitos na produção de carros vieram de apenas um punhado, cerca de 20% das falhas de produção. Então corrigir essas falhas se tornaram prioridade. Provavelmente, se você aplicar isso às suas listas, algumas tarefas terão maior foco do que outras, entendeu? Número 2, foco em dizer não. Esse para mim foi o maior aprendizado de todos. Eu já digo não para a maioria das pessoas, só que agora eu estou aprendendo a dizer não para mim mesmo. Foda, né? Aprender a dizer não, seu tempo tem um recurso limitado. Então você deve estar preparado para dizer não a todo o resto se quiser se concentrar nas coisas que são importantes. Dizer não não te torna mais egoísta. Você sempre pode encontrar outra solução ou conselhos úteis que não exijam a sua assistência, tá? Número 3, a pergunta mais importante que você precisa fazer diariamente é: qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-lo, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Cara, essa pergunta vai definir a direção e depois vai definir que ação que você tem que tomar. É muito foda, tá? Disciplina requer força de vontade e a força de vontade é limitada. O melhor é usar a disciplina para formar bons hábitos. Essa é a dica lá número 4. Ah, Michel, mas eu não tenho disciplina. Você tem sim. Você quer correr uma maratona sem dar o primeiro passo. Esse é o problema da maioria das pessoas. A construção de hábitos exige paciência. Mesmo pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem aplicar a estratégia de construção de hábitos com sucesso. Ele explica isso. E uma vez que seu hábito esteja bem estabelecido, torná-lo faz ele ficar mais fácil. Você pode concentrar na sua disciplina ou força de vontade para formar novos hábitos, tá? Número 5. Multitarefa é terrivelmente ineficiente.
Eu não vou me aprofundar sobre esse assunto, mas estima-se que as distrações contam para 1/3 do tempo gasto no escritório, pois as pessoas se distraem em média a cada 11 minutos. Eu vou te desafiar e eu quero que você pegue e faça uma tarefa, coloque um relógio de lado, tá? E quando você for distraído, você marca lá e manda para mim nos comentários, tá? Eu quero saber quanto tempo que você conseguiu ficar sem distração. E quero falar uma coisa, tá gostando? Quer mais conteúdo como esse? Se inscreve aí no canal, no sininho, tá? Bem, terceiro lugar dos livros mais importantes é Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é verdadeiro em muitos aspectos e um dos que eu mais gostei. Por exemplo, eu concordo que o medo é a doença número 1 que prejudica os seres humanos hoje, tá? Eu acredito que seja a causa de todos os problemas e que sem medo qualquer um pode realmente crescer. Esse livro fala sobre a lei da atração, que nos dias de hoje, que nossos pensamentos criam nossa realidade, tá? O livro afirma que os maiores truques do diabo é usar o fracasso para desencorajar os seres humanos. Verdade ou não? Lê esse livro para aprender a pensar por si mesmo e criar uma vida que você deseja e merece viver, tá? No entanto, eu tenho uma correção a fazer sobre esse livro que eu não concordo muito. Eu acredito que qualquer coisa no mundo pode ser mudada, só leva dedicação, enquanto o livro diz que certas características hereditárias não podem ser mudadas, tá? Em segundo lugar, ficou o livro que eu mais indiquei em 2019, Os 4 Compromissos. O próprio título do livro diz, um guia prático para a liberdade pessoal, e eu concordo. O autor Miguel Ruiz oferece 4 diretrizes pela qual você deve viver a sua vida. Essas diretrizes são simples, mas longe de serem fáceis de executar no dia a dia. Somos guiados pelo que não fazer por muito tempo, desde que nascemos, tá? As notícias são negativas e muito do que acontece ao nosso redor é negativo, tá? E eu não vou resumir esse livro porque eu quero te ajudar. É um dos melhores livros que eu já li, ficou em segundo lugar numa lista de 35 livros lidos em 2019. Então, se você quer se tornar mentalmente forte, melhorar seus resultados e se tornar uma pessoa com mais confiança e livre, lê esse livro em 2020, tá? Deixa um comentário que eu te mando o link ou vai no meu Instagram, @michel.lau e me pede, que eu te mando também, tá? Eu até fiz um mapa mental sobre isso. Em primeiro lugar, o autor do livro é David Goggins, um ex-SEAL dos Estados Unidos, onde ele conta uma história de superação para entrar na marinha mercantil e outros desafios que ele teve pela vida. O nome do livro é Can't Hurt Me, tá? É sobre superação. Esse livro só tem em inglês e eu fiz um mapa mental dele para resumir, tá? Por acaso, eu também fiz um mapa mental do livro dos 4 Compromissos, como eu já tinha falado. Eu realmente não posso recomendar esse livro o suficiente, ou seja, você obtém motivação para alcançar tudo que imagina e se propõe a alcançar, mas todas as desculpas que pensa por não conseguir atingir seus objetivos serão completamente destruídas ao ouvir as lutas e dificuldades de Goggins teve lá, tá? Superação é minha palavra de 2020 e um dos motivos é por eu ter lido esse livro. A vida nunca será perfeita para ninguém. Todos nós vamos experimentar nossas próprias dificuldades na vida, mas apenas aqueles que estão dispostos a trabalhar duro e nunca desistem se tornarão imparáveis. Se você é alguém que está tentando encontrar forças para atingir seus objetivos, este livro é definitivamente para você. Você tem a capacidade de se tornar imparável, às vezes você só precisa de um pouco de motivação extra para ajudá-lo a encontrar o caminho. Conte comigo!